Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo semestre. Como esse ano a gente teve algumas alterações em relação ao nosso calendário, hoje nós vamos começar então esse segundo semestre da disciplina de Língua Portuguesa 2. Então, para apresentar para vocês esse conteúdo da nossa disciplina, né, eu queria deixar aqui para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar nesse segundo semestre. Então, nós vamos trabalhar com um período composto, coordenação e subordinação. E quando nós formos falar sobre subordinação, a gente vai falar sobre as orações subordinadas substantivas, adjetivas e as adverbiais. Depois, nós vamos falar sobre concordância nominal e verbal. E, por último, vamos falar sobre regência nominal e verbal. Então, esse é o nosso conteúdo para o nosso segundo semestre. Tudo bem? Bom, eu trouxe aqui para vocês um quadro para a gente começar a pensar a respeito desse período composto. Esse quadro a gente já viu lá no começo do ano, então eu só estou trazendo novamente aqui para vocês relembrarem, para a gente entender como que a gente vai tratar da questão do período composto. Então, para a gente recuperar alguns conceitos básicos, a gente precisa recuperar o conceito de frase. E nós vimos que frase pode ser nominal ou oracional. A frase nominal é aquela em que a gente só tem nomes, ou seja, não temos verbo. E a frase oracional é aquela em que nós temos verbo, também chamada de frase verbal. Lembrando que a frase nominal, ela também pode ser chamada de frase situacional, e nós já falamos também sobre isso lá no começo do ano. Então, nós temos frases como, por exemplo, que calor, fogo, né? Ou qualquer coisa do gênero. Ou seja, frases que funcionam, têm um sentido no seu contexto de uso, mas ela não apresenta nenhum verbo. Né? Então, alguém gritando fogo, por exemplo, é uma frase, comunica algo, tem sentido naquele contexto e é formada apenas por um substantivo. Já do outro lado, então, está calor, está quente, já tem o verbo estar, então a gente já tem uma frase oracional. Como nós temos verbo, nós temos uma oração. Então, nós tínhamos visto que para ter uma oração, a gente precisa do verbo. E é em torno desse verbo que nós fizemos até agora toda a nossa análise sintática. Então, pensando nesse esquema aqui, nós temos essa frase oracional, né, que pode ser aqui o seu período. E esse período ele pode ser de dois tipos. O período simples, quando eu tenho apenas uma oração, ou o período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. Bom, nós conversamos sobre isso lá no começo do ano também, falamos sobre esse período simples e esse período composto e fizemos análise sintática até então do período simples. Então, a gente encontrava o verbo e a partir do verbo encontrava o sujeito, o objeto direto, objeto indireto, os predicativos, enfim, a gente fazia toda a análise da oração. Então, até então, no primeiro semestre, nós estávamos fazendo a análise do período simples. Agora, a gente vai começar a falar sobre o período composto. E, obviamente, que todo o conhecimento que vocês adquiriram no primeiro semestre, vocês têm que trazer para o segundo semestre, porque as funções sintáticas vão ser recuperadas a todo momento. Tudo bem? Bom, pensando em período composto, nós temos que o período composto ele pode ser formado, ele pode ser composto por duas formas, ou por coordenação ou por subordinação. Por isso, nesse segundo semestre, a gente começa a falar sobre o período composto. Então, a coordenação inicialmente e depois a subordinação e todos os seus tipos, né? Então, só para a gente retomar, né? Até então, nós vimos os termos da oração do período 5. Vimos que nós temos os termos essenciais,
sujeito e predicado, a base da oração. Os termos integrantes, que são aqueles que vão estar presentes dentro dessas estruturas, né, do sujeito e do predicado, como, por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, e o agente da passiva. Então, nesse caso, os termos integrantes aparecem no predicado, eles aparecem dentro do predicado, né? Eles vão estar sempre ligados ao verbo, né? Os complementos verbais ou algum nome presente dentro desse predicado. E vimos também que nós temos os termos acessórios. Então, nós vimos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então, nós fizemos todo esse percurso desde lá do comecinho do ano até agora, né? Vocês até fizeram a avaliação de vocês considerando todos esses termos. Então, lembrando, estávamos falando do período simples. Bom, então aqui a gente tem um modelinho só para a gente recuperar esse conceito de período, né? Por exemplo, Marcos não desiste de seus sonhos. Então, nessa frase, nós temos apenas um verbo, que é o verbo desistir, desiste. Como nessa frase nós temos apenas um verbo, isso significa que nós temos apenas uma oração. E se nós temos uma oração, eu tenho um período simples. Nesse caso, Marcos é o sujeito e o predicado é não desiste de seus sonhos. Obviamente que dentro desse predicado a gente iria fazer a análise das palavras, dos termos, né, separadamente. Por exemplo, o não, nós vimos que é um adjunto adverbial de negação. O de seus sonhos é um objeto indireto, ele não desiste do quê? De seus sonhos. Então, esse de seus sonhos, o fato de ter essa preposição, faz com que a gente tenha um objeto indireto. Então, foi esse tipo de análise que nós fizemos até então. Aqui no outro exemplo, ó, as crianças acordam, comem, brincam e dormem. Nessa frase, nós temos 4 verbos, o que significa que nós temos 4 orações. Portanto, essa frase ela é constituída por um período composto. E aí, como que a gente iria fazer nesse caso? Nós iríamos analisar cada oração separadamente. Então, aqui, as crianças é o sujeito, acordam é o predicado, né? Aqui eu tenho uma outra oração, comem. Então, aqui eu teria um sujeito oculto. Ele não está expresso aqui, para não ficar repetindo todo momento, mas eu consigo recuperar pela oração anterior. Então, sujeito oculto e o predicado. E assim eu faria com todas as orações. Então, no período composto, eu tenho, né, nesse caso especificamente, que analisar cada uma das orações. Né? E aí eu teria orações, nesse caso, que exerceriam a mesma função, que a gente já vai falar sobre isso. Bom, então, para a gente começar a falar de período composto, a gente precisa falar de coordenação e subordinação. Então, eu deixei um texto curtinho, bem introdutório, para vocês lerem, que é esse do Otton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, em que ele vai falar justamente sobre esses processos sintáticos, né, de coordenação e subordinação. Tá lá já para vocês podem ler e depois a gente vai discutir caso vocês tenham alguma dúvida futuramente, tá? Bom, pensando no processo sintático, eu tenho a coordenação e o que o Otton Garcia vai falar a respeito da coordenação. Que nós temos um processo de justaposição, o que significa, né, que esses elementos, ou melhor, essas orações, elas têm a mesma função, elas estão em justaposição, postas uma do lado da outra. Por isso, nós temos ali também essa relação de parataxe.
Esse para no sentido de igual, ou seja, nós temos um paralelismo de funções ou valores sintáticos idênticos. As orações têm o mesmo peso para a frase, elas têm as mesmas funções. Elas são ligadas por conjunções coordenativas, e depois a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Então, hoje é a apresentação desses conceitos gerais mesmo. Nós temos um encadeamento de ideias, essas palavras, essas orações que vão se ligando, né? Se encadeando. E nós temos um processo mais simples, e o que o Otton Garcia vai falar até de mais frouxo, entre aspas, né? Justamente porque, como elas têm relações iguais, uma não depende necessariamente da outra, né? Há uma dependência, obviamente, de sentido. Obviamente que a frase ela faz mais sentido quando ela está completa, mas sintaticamente essas orações são independentes, né? Então, por isso que fala que essa relação é mais frouxa, né? Porque ela não precisa estar necessariamente ligada. A respeito das orações coordenadas, depois nós vamos ver os tipos, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, né? Então, já a gente vai falar, né, e se aprofundar nessas orações. Sobre a subordinação, né? Então, nós temos uma relação de correlação que é chamada de hipotaxe. Por que hipo, né? Hipo porque significa que uma tem menos valor, vamos dizer, do que a outra. Eu tenho uma oração principal e tenho uma oração que é subordinada. O termo subordinada é justamente isso. Ela está subordinada à outra, ela depende da outra. Ela está ligada mais firmemente, mais estreitamente a essa outra oração. Por isso, não há um paralelismo, mas sim uma desigualdade de funções. As orações subordinadas, elas têm funções diferentes. E elas são mais dependentes, né? Tanto de sentido quanto, né, essa dependência sintática mesmo. Por isso é que o Otton Garcia diz que as orações subordinadas, elas são praticamente fragmentos da frase. E aqui é que vocês vão precisar recuperar todo o conhecimento do primeiro semestre. Por quê? Há algumas orações que vão exercer função de sujeito, oração de objeto direto, objeto indireto, enfim, né? A gente já vai falar depois sobre elas. Então, as orações subordinadas, elas exercem uma função dentro da oração principal. E elas são ligadas por meio de conjunções subordinativas. Basicamente, nós temos 3 divisões: as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Mas dentro delas, nós temos outras subdivisões e a gente fala sobre isso depois. Só para a gente ter uma ideia, então, nós temos aqui um exemplo de oração coordenada, né, em comparação aqui com as subordinadas. Então, no primeiro exemplo, nós temos ali: Mariana trabalha muito, estuda e ainda cuida dos sobrinhos. Olha, percebam que eu tenho um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Então, essa frase, ela é formada por 3 verbos. Portanto, por 3 orações, significa que eu tenho um período composto. E olha, percebam que aquela ideia, né, do encadeamento de ideias, da ligação direta, né, quase frouxa, entre essas expressões. Olha, Mariana trabalha muito, Mariana estuda, Mariana ainda cuida dos sobrinhos, né? Então, eu tenho essas 3 orações, cada uma completa, vamos dizer, em sentido, e independente, né? Que são ligadas por meio aqui da vírgula e, nesse caso, por meio da conjunção e. Nesse caso, nós temos: queria ir à praia, mas não devemos nesse momento. Então, aqui eu tenho 2 orações ligadas por meio desse mas, que é uma conjunção que a gente usa com muita frequência.
né? Isso vocês vão perceber também, que de modo geral a gente tende a usar muito mais a coordenação no dia a dia do que a subordinação. Porque como nós vimos, a coordenação ela é mais simples linguisticamente, né, de estrutura, e por isso a gente passa a usar com mais frequência, né? A subordinação ela requer uma atenção maior, um conhecimento maior dessas conjunções e dessas estruturas. Por isso, essa estrutura da subordinação ela é considerada muitas vezes até mais rica, né? É mais valorizada, vamos dizer. Isso não significa que a gente vai abandonar as coordenadas, né? Pelo contrário, elas são muito importantes. O que é preciso é que a gente consiga usar as duas, né? E que consiga usar de modo com que o nosso discurso fique claro e que a gente deixe evidente qual é o nosso posicionamento. Então, nesse terceiro exemplo, ó, almoce e descanse um pouco. Então, duas orações também ligadas pelo E, vocês vão ver que o E também é uma constante, né? E no caso da subordinação, que é esse recurso considerado mais rico, né, que com uma hierarquização, eu tenho aqui, ó, embora Mariane trabalhe muito e estude, ainda cuida dos sobrinhos. A oração principal é essa aqui, Mariane ainda cuida dos sobrinhos. Mas eu tenho uma outra ligada a ela, que é esse embora Mariane trabalhe muito e estude. Perceba que essa oração, ela não é completa, né? Olha, esse embora Mariane trabalhe muito e estude, fica faltando, né? Eu completar esse sentido. Por isso que a gente fala que ela é dependente, tanto semântica quanto sintaticamente, da oração principal, né? Que no caso ainda cuida dos sobrinhos. Então, vocês vão ver que a oração principal é aquela em que não tem a conjunção. A conjunção pertence à oração subordinada. A mesma coisa, apesar de querer ir à praia, não devemos. Ó, esse apesar de, né? Então, esse embora fez com que a gente tivesse que fazer um ajuste com o verbo, embora trabalhe e estude, né? Por isso que ele é um recurso considerado mais rico, porque ele exige um certo cuidado com relação à flexão verbal. Ó, apesar de querer ir à praia, né? Ou apesar de viajar, qualquer coisa do gênero. Então, essa estrutura, ela exige que o verbo esteja no seu modo infinitivo, né? Enfim. Então, por isso, apesar de querer ir à praia, né, essa estrutura fica faltando aí o complemento. E o complemento, na verdade, a oração principal é não devemos nesse momento. Né? Então, essa é a oração principal, essa é a oração subordinada, que é aquela em que nós temos a conjunção. E aqui nós temos uma outra oração, e nessa fica bastante evidente essa função sintática de uma oração na outra. Ó. Desejo. Então, eu desejo, né? Então, eu tenho uma oração ali. Essa oração, ela não tem nem mesmo sentido completo. Ela deseja o quê? Que você seja feliz. Esse que você seja feliz exerce uma função sintática do verbo desejar. Então, por isso, a gente, que é aquele caso do Otton Garcia dizer que é um fragmento da frase, é uma parte, é um termo da oração. Nesse caso, é como se fosse aqui, desejo a sua felicidade. E a sua felicidade, né, por ser um substantivo, iria exercer a função de objeto direto. Nesse caso, nós temos uma oração que exerce o papel de um objeto direto, porque é essa oração que completa o sentido do verbo. Né? Então, é aí que a gente vai estudar todas as suas classificações, certo? Então, nessa parte aqui, bastante inicial, a gente só iria falar desses conceitos gerais mesmo, do que vem a ser o período simples, o que vem a ser o período composto, entender todo esse processo, né? Por que a gente estava até agora, então, fazendo essas análises sintáticas de um período simples e agora começar
a avançar para o período composto. E para fazer análise do período composto, a gente precisa considerar, né, a coordenação e a subordinação. Então, eu vou deixar alguns textos para vocês lerem e na próxima semana a gente conversa sobre eles. Tudo bem? Até mais, gente. Um beijo.